Você chegou a estudar um pouco sobre a história da cannabis na humanidade? Da onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que cultivou essa porra? Ó, como hoje a gente tá em uma escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa, porque reuniões como essa aqui acontecem não no flow, né? Mas em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que preparar um pouco de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de dados é que ela começou lá pela região ali da Ásia, né, a ser plantada há mais de 10 mil anos. É uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim, mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né, Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não tá no Brasil. Que aqui só 500 anos só, né? Mas tô mentindo, no Brasil já tá. Os índios brasileiros curtia? Pô, pra caramba, né? O índio, ele tem nomes diferentes. Lá na Amazônia a galera chamava de irijo. A maconha tem vários outros nomes, né? Como várias plantas também tem isso, de nomes populares, né? Que chama Chara. Mas a maconha, ela cresce naturalmente em algum lugar no Brasil? Tipo, sem ser alguém que plantou? Ela não é difícil de crescer em qualquer lugar, né? Então aquela famosa frase de Bezerra da Silva, que meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente brotou. Não é difícil de crescer. E o Brasil, ele tem um solo e um clima quase que perfeito para isso. Pode crer, mas ela não é nativa daqui. Não é nativa daqui. Entendi. Ela é nativa quando os caras estavam descrevendo o uso da maconha lá, eles escreviam pra que eles usavam, pra que eles... Sim, inclusive os usos mais antigos é muito pra isso que a gente tem hoje de muita relevância. Ansiedade, eles falam muito de problemas intestinais também, de problemas da mente, tipo assim, como se fosse... Ah, é? Ansiedade, né? Entendi. Dificuldade de dormir e tal. Caralho. E é o que a gente vê na prática, tipo, hoje, constatado, né? Bom, eu pessoalmente, eu não uso pra ficar chapadão, tá ligado? Eu não uso, cara, porque eu não fico. É verdade, eu não fico mais. E eu uso mais pra ansiedade mesmo. Confesso que eu cago bem melhor também quando eu tô fumando. Tem um efeito no cagão? Cara, o efeito intestinal existe. Inclusive, é muito comum no começo, quando a gente está subindo a dose, né? Que é a chamada fase de escalonamento. Os pacientes têm diarreia, tem um efeito assim, laxativo. Então, eu tinha problema de não conseguir cagar quando eu era jovem, tá ligado? E depois que eu comecei a fumar, todo dia de manhã eu acordo e dou um cagão. Virou lei, mas não era lei pra mim isso antes. Mas esse lance de... gostei. É gostoso. Esse lance de fumar é... Tu diria que fumar é o pior jeito de consumir o fumar, eu não diria que é o pior jeito, mas eu diria que é um jeito neandertal, digamos. Né? É um jeito até primitivo, cultural, né? Ritualístico, né? Então, a planta, ela nasceu disso. Ela nasceu de um ambiente ritualístico, um ambiente até de conexão espiritual, de ampliação da consciência, né? E tal. E aí... Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da farmácia, não é mais a via ideal. Por quê? Porque a gente não consegue controlar quanto que você está ingerindo. Você não tem como saber. Até dá para fazer um cálculo grosseiro, mas você não tem como saber exatamente quantos miligramas você está, né, usando. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou que é sublingual o negócio, né? Eu sei que quando você come maconha, ela tem um processo diferente, que é pelo intestino, e aí é diferente, inclusive, a sensação que você tem. Sim, sim. Quando você toma sublingual, que processo que é? O THC diretamente no sangue igual a fumaça? Ou é um negócio mais parecido com comer um brownie? É mais parecido com um brownie, porque ele vai para a corrente sanguínea. A ideia de ser sublingual é de evitar o chamado metabolismo de primeira passagem, que acontece lá no fígado. Então, qualquer medicação, quando você ingere via oral, ela passa pelo fígado e boa parte dela já é metabolizada. Aí não vai servir. Então, quando você usa sublingual, assim como o retal, ele cai direto na corrente sanguínea. Então, você aproveita mais o medicamento, você usa menos dose. Entendeu? E aí acaba que o efeito ele é mais longo. A via inalada, que é essa via fumada, ou então vaporizada, que é importante que a gente trazer isso, a vaporização é uma boa via para a redução de danos, né? Para quem realmente gosta daquela sensação imediata e tal. Porque a via inalada, ela promove um efeito inicial muito rápido, né? Ela é uma via de absorção rápida, o efeito já começa bem rápido, o início do medicamento.
Já o via oral ou sublingual, ela demora um pouco mais de Quanto tempo sentir demora o pra fazer efeito? Varia aí de 30 até 2 horas, né? Entendi. Vai depender do É igual metabolismo. comer mesmo. Isso. E aí, mas o efeito ele é mais prolongado, entendeu? Então a via Igual comer mesmo inalada, também. ela acontece rápido e acaba rápido. Aham. A via oral, ela acontece um pouco mais lenta, mas ela dura mais. Então, para quem vai usar como medicamento, acaba sendo melhor, porque senão você teria que estar usando toda hora. Pode crer, da hora, Entendeu? mano. Mas a gente usa também, pode usar, né, a forma de inalação, principalmente às vezes assim, crise epiléptica, o paciente pode usar spray de resgate nasal, entendeu? É uma boa via, inclusive. Para o paciente estar lá na crise, ele não vai conseguir engolir nada. Então você pode fazer um spray de resgate nasal ou a pasta gengival. Pasta gengival. É uma medicação bem concentrada, assim, ela chega numa seringa, aí você tira um pouquinho e passa na gengiva. E aí vai absorvendo com o tempo. E aí o cara meio que... Passa a crise. Cara, isso deve ser É mágico. muito legal, muito legal. É muito...